A paz do Senhor. Eu sou o pastor Júlio Bahia. Estou passando mais uma vez aqui no meu canal para deixar uma palavra, uma meditação para o seu coração. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com seu contato, com seus amigos, com seus vizinhos, pois assim alcançaremos mais pessoas. Deixe um comentário também, falando acerca daquilo que você achou, dos versículos ao qual sempre tenho compartilhado, das palavras, que esta palavra tenha abençoado a sua vida, abençoado o seu lar e a sua família. O intuito do meu canal é sempre trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E a palavra ao qual gostaria de compartilhar com você nesta manhã se encontra em Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 30, que nos diz assim: Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me! Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me! Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Esta palavra a qual eu acabei de ler neste momento faz-nos referência a um discípulo de Jesus por nome Pedro. A Bíblia nos diz que o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos para que pudesse tomar um barco e navegar até outra direção, a partir do versículo de número 22. E a Bíblia nos diz que na quarta vigília da noite, Jesus estava andando sobre as águas. Esse é um dos versículos enigmáticos, né? Este é um dos versículos que nos mostra a natureza divina de Jesus. A Bíblia nos relata que Jesus ele estava andando sobre as águas. E de repente os discípulos ficaram com medo, ficaram assombrados, pensando que fosse um fantasma. E quando Jesus ele diz, sou eu, a Bíblia nos diz que Pedro ele toma a palavra e fala, Senhor, se é tu, permita-me que eu vá até o teu encontro. E o Senhor fala, vem. E Pedro ele vai até o encontro de Jesus. Só que nesta ida, né, em sair de dentro do barco para ir até a direção de Jesus, a Bíblia nos diz que Pedro ele estava andando. Pedro ele estava andando tranquilamente sobre as águas. Só que em um momento, né, em um momento da sua vida, a Bíblia nos diz que ele começou a reparar na força do vento. Enquanto ele estava, a palavra que eu deixo para você nesta manhã é, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, a Bíblia nos relata que Pedro ele estava andando tranquilamente. Pedro ele não estava com medo. Pedro ele não estava afundando, mas Pedro ele estava andando sobre as águas. Só que no momento em que ele tira a visão de Jesus, no momento em que ele tira o seu olhar de Jesus, a Bíblia nos diz que nós temos que olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus nos diz aqui que, mas no versículo número 27, mas Jesus imediatamente lhe disse, ter de bom ânimo, sou eu, não temas. Responderam, porém, Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda que eu faça contigo sobre as águas. E Jesus, ele dá uma ordem, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A Bíblia nos diz que Pedro ele estava andando tranquilamente. A Bíblia diz que Pedro ele estava, olhando para Jesus e estava andando sobre as águas.
Só que em um momento de distração, no momento de dúvida, no momento de medo, a Bíblia nos diz que Pedro agora, ao tirar os olhos de Jesus, ele começou a olhar agora na força do vento, reparando, porém, no versículo número 30, reparando, porém, na força do vento. E quando ele começa a olhar para a força do vento, a Bíblia nos diz que ele começa a se submergir, ele começa a afundar. A mesma coisa, irmão, somos nós também. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós estamos triunfando. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós estamos andando em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às enfermidades, em meio às fraquezas, muitas das vezes, em meio à tribulação, mas nós estamos andando. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus. Enquanto nós olhamos para Jesus, irmão, nós temos força, nós temos graça e nós temos a visão de Deus para vencermos todas as lutas, todas as dificuldades que surgem em nossa vida. Mas a partir do momento em que o homem e a mulher, ele tira os seus olhos de Jesus, irmão, sabe o que vai acontecer? É sentimento de medo, é sentimento de dúvida, de incredulidade, é sentimento de indecisão, é sentimento de medo, é sentimento de temor. Por quê? Porque nós tiramos o nosso olhar de Jesus. Eu não sei, né, o que você está passando nesta manhã, eu não sei o que você precisa, mas Deus, ele sabe. E Deus, ele manda te dizer nesta manhã que mesmo diante de todas essas adversidades, diante de todas essas lutas, que você continue olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da sua fé, porque enquanto você estiver olhando para ele, você vai andar, os ventos vão soprar, as tempestades virão, mas você não vai temer, você não vai afundar, você só irá afundar a partir do momento em que você tirar os seus olhos de Jesus. Então fica aqui esta palavra, esta meditação para o seu coração. Continue andando. Continue tranquilamente confiando nas promessas que Deus, ele tem para a sua vida, que Deus, ele tem para o seu lar, que Deus, ele tem para a sua família. Porque aquilo que Deus, ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas a ordem dele é: vem. E neste vir, nesta ordem de Jesus, há momentos em que nós iremos enfrentarmos alguns ventos, iremos enfrentarmos algumas tempestades, mas não tenha medo, porque Jesus está prontamente. A Bíblia nos diz que quando Pedro começou a submergir, começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Ele gritou: salva-me. E a Bíblia vai dizer no versículo 31 que imediatamente o Senhor lhe estendeu as mãos. No momento em que você pensar que estiver afundando, no momento em que você pensar que não dá mais, que você não consegue, no momento em que você pensar que as suas forças se esgotaram, ainda é tempo de você clamar, ainda é tempo de você gritar, ainda é tempo de você buscar o Senhor. Porque a Bíblia nos diz que imediatamente, a mesma coisa você, irmão, imediatamente o Senhor estenderá as tuas mãos sobre a sua vida, que não vai permitir que você venha se afundar. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família nesta manhã. Fique com esta palavra no seu coração. Ande sobre as águas, mas acima de tudo, não tire os seus olhos de Jesus, porque a partir do momento em que você tirar, você irá se afundar. Deus te abençoe.